Fala galera que sempre nos acompanha aqui nas lives do Facebook, beleza? Novo de loja, primeira de luxo? Pois bem, tô passando aqui agora nessa live para bater um papo com vocês e também atendendo a inúmeros pedidos que eu recebi ao longo da manhã de hoje, para bater um papo com vocês sobre a decisão que foi prolatada pela primeira turma do STF ontem à noite. Eu tô gravando esse vídeo, hoje é quarta-feira, dia 30 de novembro. E ontem, terça-feira, foi prolatada na primeira turma do STF uma decisão sobre o aborto até a terceira semana de gestação. Inclusive, eu coloquei essa notícia no meu Facebook, coloquei essa notícia no meu Instagram e deu uma repercussão muito grande, a galera compartilhou demais, mas muita gente ficou com dúvida. Muita gente questionou, muita gente queria entender melhor o que é que o STF decidiu. Então, o objetivo desse vídeo aqui é comentar com vocês essa decisão. Antes de mais nada, eu preciso aqui deixar bem claro para todos vocês. Eu sei que esse tema é bastante polêmico, esse tema suscita, desperta inúmeras emoções, paixões, paixão no sentido religioso, político, pessoal. Então eu não vou adentrar aqui em termos de opinião ou juízo de valor. Eu quero deixar bem claro isso. Eu não vou buscar polêmica com quem quer que seja. Quem me conhece, me acompanha nas redes sociais, sabe que eu evito entrar em polêmica, até porque ninguém ganha nada com polêmica, de estar batendo de frente com quem quer que seja. O que eu irei fazer aqui é uma análise técnica da decisão prolatada ontem pelo STF, à luz do direito penal brasileiro e da Constituição Federal. E essa análise será feita no exercício da minha liberdade de cátedra enquanto professor, que me é assegurado pela Constituição Federal de 88. Então a minha opinião pessoal não serve de nada. A minha opinião pessoal não vale de nada. Eu tenho consciência que eu sou formador de opinião, então muitas vezes nós, formadores de opinião, externarmos uma opinião pessoal pode acabar induzindo você para um lado ou para o outro. Eu não tenho esse objetivo, eu vou lhe dar a análise técnica, eu vou lhe dar as informações, e aí você é livre para formar o seu juízo de valor, você é livre para formar a sua opinião, respeitando, obviamente, opiniões em sentido contrário, ok? Então, para começar, qual é o número do julgado? Porque a notícia se espalhou ontem nas redes sociais que a primeira turma do STF tinha tomado essa decisão, mas ninguém viu o julgado, ninguém citou o nome do julgado, os sites de notícia não publicaram o número do julgado, desculpe, nome não, o número do julgado. Então, para quem quiser anotar aí, o julgado que foi apreciado foi o habeas corpus 124306. Habeas corpus 124306, intentado no Rio de Janeiro. Vou dizer de novo, tá? Para quem quiser anotar. O julgado que ganhou da repercussão ontem sobre essa história do aborto até o terceiro mês de gestação é o julgado 124306, Rio de Janeiro, que foi relatado inicialmente pelo senhor ministro Marco Aurélio Mello e que teve como redator para o acordo o excelentíssimo senhor ministro Roberto Barroso, ok? Foi uma decisão do STJ e o HC foi intentado contra essa decisão do STJ, beleza? Então, dada a primeira informação técnica, que é o número do HC. O que é que foi discutido nesse julgado? Primeiro, esse julgado é um julgado de turma, não é um julgado do pleno. Essa matéria ainda não foi submetida ao pleno do STF. Por causa da repercussão causada, eu tenho certeza que ela será submetida, talvez não mais esse ano por causa do recesso, mas ela será submetida muito brevemente ao pleno. Mas é uma decisão da primeira turma do STF e ela não tem aplicação geral. Ela tem uma aplicação específica. Ouviram o que eu disse? Ela tem uma aplicação específica ao caso concreto, até porque foi uma apreciação de HC. Eu vi pessoas falando que a repercussão geral, matéria sumulada, cuidado galera, não teve nada disso. É uma decisão da turma do STF, da primeira turma do STF, que tem aplicabilidade em relação àquele caso concreto e específico. Ela sequer vincula obrigatoriedade de jurisprudência, ela não possui efeitos gerais. Ah, Giovanni, ela se aplica aos casos análogos e semelhantes automaticamente? Não, não se aplica. Por óbvio, como toda decisão do STF, ela pode ser suscitada pela defesa em sede de precedente.
Um advogado que esteja militando num caso semelhante, ele pode arguir essa decisão como precedente, como jurisprudência de fundamentação do seu mérito, mas ela não possui natureza vinculante, ela não possui natureza de aplicação genérica, ela se aplica especificamente àquele caso. E qual foi o caso? Eu vou pegar aqui, que eu não sei decorar todos os detalhes. Foi intentado um HC para revogar uma prisão preventiva de 5 pessoas que estavam sendo processadas mediante a acusação de praticar o crime de aborto. Foi um pessoal que foi preso em uma clínica clandestina na cidade de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, e eles estavam presos, e aí a defesa começou a alegar que deveria existir uma descriminalização desse ato. Em 2014, o então excelentíssimo senhor ministro Marco Aurélio Mello, que foi o primeiro que teve contato com esse fato, concedeu uma liminar mandando soltar 5 médicos e 5 funcionários dessa clínica. Então o STF em 2014 já tinha concedido uma liminar mandando soltar. O pessoal estava preso preventivamente pelo Poder Judiciário do Rio de Janeiro e o ministro Marco Aurélio mandou soltar. E aí houve uma discussão, essa discussão chegou de novo no STF. E o que foi decidido ontem no STF para esse caso é que não caberia a caracterização de crime, de novo, não caberia a caracterização de crime, porque os abortos tinham sido realizados nas gestantes nas fases iniciais do desenvolvimento gestacional. Cuidado, eu não estou dizendo que isso seja certo ou errado, eu estou dizendo que foi o que o ministro relator, o excelentíssimo senhor ministro Barroso, colocou. Inclusive, o ministro Barroso, ele falou aqui, ó, ele fez algumas ponderações, ele fez algumas considerações. Ele considerou primeiro que seria uma violação, palavras do excelentíssimo senhor ministro Barroso, certo? Palavras dele, não são minhas. Vou ler aqui um trecho do julgado diretamente do HC. Segundo o ministro Barroso, a autonomia da mulher, a sua integridade física e psíquica e seus direitos sexuais e reprodutivos e a igualdade de gêneros imputa que a ela não seja obrigada a carregar o ônus integral da gravidez. E segundo ele, e que o homem não engravida, e somente haverá igualdade plena se a ela for reconhecido o direito de decidir acerca da manutenção ou não desse estado gestacional. Continua excelentíssimo senhor ministro Barroso, que foi o relator do acórdão. Além disso, a criminalização do aborto causa uma discriminação contra as mulheres pobres, que não podem recorrer a um procedimento médico público e seguro, portanto, enquanto as que têm condições pagam clínicas particulares. Aí ele continua ainda, adentrando em alguns temas aqui afetos à medicina legal, dizendo, por exemplo, que nos estágios iniciais da gestação, aí nos primeiros meses da gestação, não haveria ainda sido formado o sistema nervoso central do feto, do embrião, de como que você queira chamar. E, portanto, não existiria dano nenhum à prática do procedimento abortivo. É isso que ele disse. Então, para esse caso específico, a primeira turma do STF considerou que não haveria crime a prática da conduta abortiva, porque os abortos foram realizados nos primeiros meses de gestação, foram realizados no início da fase gestacional e, segundo o relator, garantir à mulher o direito de abortar seria dar a ela uma igualdade perante a sociedade e perante os homens. Segundo o ministro Barroso, o homem não engravida, logo ele não teria como mensurar o ônus de carregar essa gravidez. Logo, deveria ser concedido à mulher o direito de escolha se ela quer ou não dar continuidade a essa gravidez. E ainda, segundo o ministro relator do acórdão, seria uma forma de assegurar o respeito à mulher, a igualdade de gêneros e até mesmo o respeito aos direitos reprodutivos da mulher. Foi isso que o ministro Barroso colocou. E por isso que ele, partindo da premissa que nos primeiros meses de gestação não teria sido formado sistema nervoso central, você teria, segundo o raciocínio dele, você teria um aglomerado de células em desenvolvimento embrionário que não poderia ser considerado como vida, visto que a vida presume sistema, a vida humana presume sistema nervoso central. Colocado isso. Insisto, para esse caso vale. Para que tenha aplicação genérica, será necessário que o pleno decida. O que é? Por que é que isso causou tanta repercussão? Por que é que isso gerou tantas controvérsias? Hoje, no Brasil, aborto é crime?
Em regra, sim. Nós temos 3 modalidades de aborto tipificadas no Código Penal brasileiro. O autoaborto, artigo 124, que é quando a gestante produz aborto em si mesma ou permite que outro a faça. O aborto é com o consentimento, sem o consentimento da gestante, que está no artigo 125, e o aborto com o consentimento da gestante. Regra geral, aborto é crime. Existem as hipóteses onde o aborto não é criminalizado, que já estão previstas, 2 em lei e uma em uma ADPF do próprio Supremo. O artigo 128 fala do aborto necessário no seu inciso 1, que é no caso da gestação que coloca em risco concreto a vida da mulher, o aborto pode e deve ser praticado. Exemplo, a mulher está gestante, tem uma gravidez ectópica, que é a gravidez tubária, genericamente chamada, e essa gravidez, ao se desenvolver, vai romper as trompas e a mulher corre um risco enorme de morrer de hemorragia. Nesse caso, é aceitável o procedimento abortivo, inclusive é recomendado, e o aborto não seria crime. É a hipótese de aborto necessário, 128, inciso 1. Nós temos o aborto humanitário no caso da gravidez resultante de estupro, 128, inciso 2. Se a mulher foi estuprada e em decorrência disso ela está grávida, ela, se quiser, no exercício da sua liberdade de escolha, ela pode optar pelo aborto. Se essa gestante que foi estuprada e por isso engravidou, ela for menor e incapaz, o procedimento abortivo deverá ser precedido de autorização do representante ou responsável legal por ela. E no julgamento da ADPF 54, o STF, Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental 54, o próprio STF considerou que também não seria crime o aborto nos casos de anencefalia total. Se for constatado durante o desenvolvimento gestacional a anencefalia, e quando é que você tem anencefalia? Quando, ao longo do desenvolvimento gestacional, não se forma o sistema nervoso ou a ligação do sistema nervoso com a coluna cervical, se ficar comprovada a anencefalia total, poderá também existir o aborto e esse não será crime. Essas eram as hipóteses. A partir dessa premissa, a partir dessas 3 hipóteses, o que a primeira turma elencou foi a possibilidade de uma 4ª hipótese. Hipótese esta não prevista em lei e não discutida pelo Pleno. O que a primeira turma do STF elencou ontem foi que agora seria possível, a discernimento da gestante, a discernimento da mulher, ela abortar porque entende que não quer levar essa gestação à frente. Porque entende que aquela gestação lhe traria um ônus desnecessário e esse aborto não poderia ser criminalizado porque você estaria marginalizando a mulher, segundo os ministros que votaram por esse entendimento na primeira turma do STF. E aí suscita um detalhe. Tecnicamente falando, até ontem, aborto significava interromper desenvolvimento gestacional. Isso quando você recorre aos compêndios de medicina legal, você recorre, por exemplo, ao clássico livro de medicina legal do mestre paraibano Genival Veloso França, a quem eu rogo aqui todas as minhas loas e meus elogios. Quando você falava no aborto, você fala, olha, aborto é interromper gestação. E quando é que a gestação se inicia? É com a fecundação? Não, não é. A gestação se inicia com o processo de nidação. E aqui vale para fins de esclarecimento, porque eu vi muita gente falando besteira nas redes sociais ontem, para fins de esclarecimento vale uma ordem técnica. A fecundação, que é o encontro do espermatozoide com o óvulo, ocorre nas trompas. As mulheres, durante o período de ovulação, produzem um hormônio chamado hormônio folículo estimulante. Esse hormônio folículo estimulante irriga o folículo que fistula e libera um óvulo às trompas. Se ela mantiver relações sexuais e o espermatozoide conseguir chegar ao óvulo e adentrar o óvulo, vai existir fecundação. Ainda não há gestação. O óvulo foi fecundado, virou ovo, entra numa fase chamada de mórula, onde ele começa a aumentar a quantidade de células sem aumentar o seu corpo total, e esse ovo vai se deslocar das trompas até o útero. Chegando no útero, ele, em tese, irá se prender a uma parede que reveste 3/4 do útero da mulher durante o período de ovulação, chamada de endométrio. É uma parede de mesoqueratina, lipídios e outros componentes. O ovo, ao se prender a um endométrio, vasculariza, num processo tecnicamente conhecido como nidação.
O que é nidação? É o momento que o ovo chega ao útero, se prende a um endométrio, vasculariza e aí a gestação tecnicamente se inicia. Então as pessoas dizem, a gestação começa com a fecundação. Não, a gestação começa com o processo de nidação. Para fins de medicina legal, daí para frente você tem gestação. Até o momento que o feto começa a ser expulso, daí para frente você tem gestação. E até ontem, a interrupção desta gestação, fora daquelas 3 hipóteses que eu acabei de falar, estupro, aborto necessário e no caso do anencéfalo, seria considerado como crime. Se houve nidação, a gestação, até ontem a interrupção seria considerada como crime. É tanto que eu sempre brinco nas minhas aulas que pílula do dia seguinte não é crime. Por que pílula do dia seguinte não é crime? Porque quando a mulher consome a pílula do dia seguinte, ela está tomando uma barragem hormonal. E ao tomar a barragem hormonal, ela faz com que o endométrio desabe. Então o ovo chega no útero e não tem onde se prender. Eu não posso considerar isso, a pílula do dia seguinte, como aborto, por um motivo muito simples. O aborto presume interromper a gestação. A pílula do dia seguinte impede que a gestação comece. Então, tecnicamente, não seria aborto. A partir dessa decisão da primeira turma do STF, nós teremos que abrir um 4º viés de raciocínio se essa decisão prosperar. Que eu insisto e repito o que eu falei no começo da aula, no começo dessa transmissão. Essa decisão é específica para esse caso concreto. Agora, em prosperando essa tese, nós teremos que considerar que nas primeiras semanas de gestação, até por volta da 12ª semana de gestação, a mulher poderia, a sua expoente, numa manifestação do exercício da sua liberdade reprodutiva, ela poderia interromper essa gestação, sem necessitar justificar. A ideia é que, como ela carrega o ônus da gestação e da criação do filho, a ideia é do ministro, não é minha. A ideia da primeira turma do STF é, como ela carrega o ônus da gestação, ela também teria a possibilidade de abortar. E por que essa limitação até a 12ª semana ou até a até o 3º mês de gestação? Por um motivo simples, pessoal. Segundo o ministro Barroso, durante o desenvolvimento embrionário, o ovo prendeu um endométrio e nidou. Aí vem a fase de blástula, de glástula. A fase de glástula é a fase onde ocorre no embrião a segmentação do intestino primitivo. O embrião começa a se curvar e começa a segmentar o intestino primitivo. Depois você vai ter a segmentação da coluna cervical. A galera lá de biologia sabe que depende se é cordato, se não é, se segmenta até o 7º segmento, ou do 7º ao 14º, para só depois você formar o sistema nervoso central. Então, segundo o ministro Barroso, como nessas primeiras fases você ainda não tem a formação do sistema nervoso central, ainda nessas primeiras fases, você está formando o intestino primitivo, você está formando o sistema circulatório, você está formando aí as paredes que vão envolver aquela parte externa do embrião, mas ainda não tem sistema nervoso central, você não estaria de forma nenhuma produzindo dano a um ser que poderia sentir algum tipo de dor, que poderia sentir qualquer coisa com um procedimento abortivo. Insisto, não estou dizendo que seja certo ou errado, estou dizendo que foi o raciocínio do ministro. Então, a partir daí, você abriria essa 4ª possibilidade, tendo, segundo o ministro Barroso, excelentíssimo ministro Barroso, essa limitação temporal. Outra, as pessoas estão dizendo, a partir daí a mulher vai ser obrigada a abortar. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Em momento nenhum o STF disse isso. O que o STF disse é que nesse caso não é crime. E a tese é que se a mulher quiser, ela pode abortar. Ela não é obrigada. Muita gente diz, agora eu vou ser obrigado a abortar. Óbvio que não. Isso não seria nem razoável. É óbvio que a decisão não vai nesse sentido. Agora, o que a decisão traz, segundo o STF, é a criação da possibilidade do aborto nesse caso. Aí algumas pessoas dizem a possibilidade da criação do aborto como método contraceptivo. Se é método contraceptivo, não é aborto. Já houve a concepção. Seria a possibilidade do aborto como um mecanismo individual de controle de natalidade. Eu acho que seria a definição mais técnica, eu acho que seria a definição mais correta. Insisto, me abstenho respeitosamente de externar juízo pessoal de valor. Eu tenho minhas convicções pessoais, tenho minhas convicções religiosas, mas elas são de foro íntimo. Eu, como formador de opinião, eu tenho, sei lá, 100 e tantas mil pessoas aqui no Facebook,
80 e tantas mil pessoas no Instagram, 60 e tantas mil pessoas no Periscope, fora a infinidade de alunos aí que me conhecem. Então eu, como formador de opinião, respeitosamente externo aqui, aqui não me sinto confortável de emitir minha opinião pessoal, porque é uma questão de foro íntimo, minha religião, meus valores dizem respeito a mim. O que é bom para mim pode não ser bom para A, B, C e D. Agora, tecnicamente falando, isso é o que foi dito ontem pelo STF. Beleza? Tranquilo? Novo de loja? Então fica a explicação aí para vocês, ficam as colocações. É importante nós termos essa discussão, é importante nós conhecermos tudo o que aconteceu. Eu acho que você tem que buscar o máximo de informação possível para poder criar o seu juízo de valor. Nunca existe informação suficiente, você tem que estar sempre atrás, você tem que estar lendo, você tem que estar se informando. Por quê? Quanto mais bagagem você tenha, mais você pode criar um juízo pessoal e ser respeitoso nas suas colocações. As pessoas estavam se matando ontem nas redes sociais, teve postagem minha aqui no Facebook que a galera estava se ofendendo. Pessoal, por favor, se A pensa diferente de B, não quer dizer que A seja melhor ou seja pior do que B. Quer dizer que A e B têm direito ao exercício da sua liberdade. Agora, respeitando a opinião do outro. E quanto mais conhecimento você tenha, quanto mais você leia, quanto mais você estude, quanto mais você vá atrás da informação, a informação real, fidedigna, correta. Teve gente que leu só o título da notícia em algum site, não foi nem atrás do HC e estava querendo discutir. Então, quanto mais informação você tenha, mais você vai poder comentar respeitosamente. Ok, pessoal? Deixa eu ver rapidinho aqui quem está participando, que a galera fica mandando mensagem quando eu estou transmitindo ao vivo, mas eu não consigo ler, eu digo logo isso. Tem o Rogério Bastos aqui, Pluralismo Político, a Carla SB, professor, sempre muito ético, parabéns. Obrigado, Carla. Isso não é mérito, não. Eu acho que é obrigação de todo mundo. A gente tem que ser ético, tem que ter muita responsabilidade nas coisas que fazem, principalmente nós que somos pessoas públicas. O Ender Concurseiro, Gustavo Barbosa, Ana Maria de Ponta Grossa, no meu Paraná, um abraço. O Fábio Novaes de São Paulo, a Cíntia Martins, oi Cíntia, tudo bem? Como é que você tá? A Tatiane Porfírio tá aí na área, rapidinho, quem mais? O Cléo Vasconcelos, novo de loja, PLGG. Novo de loja, PLGG. A Vanessa Soares, em Teresina, no meu Piauí. O Enderson Oliveira Almeida, o Gilian Matos, um abraço Enderson, um abraço Gilian, prazer ter vocês aqui. O Atílio Mota de João Pessoa na Paraíba, Eduardo Lima do Rio de Janeiro, Alane Matos, valeu Alane, obrigado por tudo. Thaís Barros, Thaís presente aqui, muito obrigado Thaís. Galera toda presente, é isso. Se você gostou aqui dessa live, se você gostou da explicação, compartilha aí com seus amigos, compartilha nas suas redes sociais, porque quanto mais pessoas puderem conversar abertamente, mas com fundamento, mais nós vamos amadurecer esse tema que é mas tão relevante mesmo para o nosso país. E se você curtiu, dá um up aí, não só faz curtir não, dá um up embaixo, escreve up que isso fortalece muito o nosso lado junto ao Facebook. Obrigado pessoal, abraço como sempre eu digo, um cheiro para quem for de cheiro e um abraço para quem for de abraço.